Quem foi Amnon na Bíblia? Amnon foi o filho primogênito do rei Davi. A história de Amnon na Bíblia ficou conhecida de forma muito negativa. De acordo com o registro bíblico, Amnon se apaixonou e violentou Tamar, sua própria irmã por parte de pai. A mãe de Amnon era jezreelita chamada Ainoã, 2 Samuel 3 versículo 2, 1 Crônicas 3 versículo 1. Inclusive, Amnon nasceu enquanto Davi estava em Hebrom, onde obviamente Davi tomou esposas adicionais. Mais tarde, quando Davi estabeleceu sua capital em Jerusalém, ele ainda tomou outras esposas e concubinas, algo contrário ao princípio de Deuteronômio 17 versículo 17. Amnon e Tamar. A Bíblia diz que Amnon acabou se apaixonando por Tamar, sua meia-irmã. Parece que sua paixão incestuosa foi tão forte que se tornou uma verdadeira obsessão a ponto de fazer com que Amnon ficasse tão angustiado até adoecer e perder peso. Como Amnon não conseguia se aproximar dela, ele escutou o conselho de seu amigo Jonadab para poder se encontrar com Tamar. Então ele fingiu estar doente numa cama esperando pela visita de seu pai. Quando Davi foi visitá-lo, Amnon pediu que ele deixasse que sua meia-irmã Tamar fosse ter com ele para preparar-lhe 2 bolos. É interessante que nesse ponto Amnon usou uma expressão hebraica que podia ter uma conotação amorosa, como se ele pedisse que Tamar fosse lhe arrebatar o coração. Mas o rei Davi provavelmente não entendeu a expressão usada por Amnon nesse sentido. Por isso Davi mandou dizer a Tamar no palácio que ela fosse à casa de Amnon para preparar-lhe algo para comer. Tamar atendeu ao pedido e foi à casa de Amnon. Ao encontrar o meio-irmão acamado, ela preparou os bolos que supostamente ele queria. Mas quando os bolos foram assados, Amnon não quis comê-los. Em seguida, Amnon deu ordem para que todos saíssem e ele pudesse ficar sozinho com Tamar. Então ele pediu que Tamar lhe servisse os bolos em seu quarto. Porém, quando Tamar se aproximou, ele a agarrou e pediu que ela se deitasse com ele. Tamar prontamente se recusou a ter relações com Amnon. Na verdade, ela suplicou e deu argumentos para que ele não fizesse aquilo. Tamar lembrou a Amnon que aquele comportamento não era aceitável em Israel. Também avisou a Amnon que o seu desejo era loucura, que ele cairia em desgraça em Israel, e ainda que deixou claro que se Amnon insistisse naquela atitude, ele estaria praticando uma violência contra ela e um atentado à sua honra. Por fim, talvez como um último recurso para se ver livre daquela situação, Tamar aconselhou Amnon a apelar a Davi para que ele permitisse um suposto casamento entre eles, apesar de que provavelmente Davi jamais iria permitir um casamento daquele tipo. A morte de Amnon. Infelizmente Amnon não escutou os pedidos de Tamar e deixou com que seus desejosos pecaminosos tomassem o controle da situação. Assim, ele acabou violentando Tamar. O texto bíblico não deixa qualquer dúvida de que Amnon cometeu um crime hediondo naquela ocasião. No entanto, tão logo que satisfez os seus desejos, Amnon sentiu uma aversão muito grande por Tamar que superou o amor que ele havia alegado ter por ela. Então, de forma rude, Amnon mandou Tamar embora. Mais uma vez Tamar tentou conscientizar Amnon de que, depois de tudo o que havia ocorrido, mandá-la embora seria algo ainda pior. Mas Amnon não teve nenhuma consideração por Tamar, e pediu que o seu servo a colocasse para fora e trancasse a porta. Assim, Tamar foi expulsa da casa onde Amnon estava como se não tivesse qualquer dignidade. De acordo com o escritor bíblico, Tamar usava um vestido específico que identificava as filhas virgens do rei. Mas em sinal de sua humilhação, ela colocou cinza sobre sua cabeça, rasgou seu vestido e saiu pelo caminho chorando muito. Depois, a Bíblia diz que Absalão, irmão de Tamar, percebeu que ela havia estado com Amnon. Isso parece indicar que de alguma forma Absalão tinha algum conhecimento da paixão de seu meio-irmão Amnon por Tamar. Num primeiro momento, Absalão procurou confortar e acalmar Tamar, mas por outro lado ele também alimentou a vontade de se vingar de Amnon. Quando Davi soube do que havia ocorrido com Tamar, ele ficou irado, mas não há no texto bíblico o registro de que ele aplicou alguma disciplina a Amnon. Por fim, 2 anos depois Absalão ainda não tinha esquecido do crime de Amnon. Então ele se aproveitou das festividades que acompanhavam a tosquia das ovelhas e atraiu os seus irmãos para um local próximo à fronteira de Efraim. Naquela ocasião Absalão ordenou que seus homens matassem Amnon quando ele estivesse embriagado. Em seguida, Absalão assumiu a responsabilidade pela morte de Amnon e fugiu para o território de Talmai. Gostou desse vídeo? Compartilhe. Se inscreva no canal, não esqueça de dar o seu like, e deixe no comentário a sua opinião. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.